Sabe aquela sensação de que a escola funciona de um jeito muito específico? Pois é, existe um código por trás de tudo, quase um DNA filosófico que dita as regras do jogo. E hoje a gente vai decifrar esse código para entender por que a educação é, bom, do jeito que ela é. Vamos pensar numa coisa aqui, uma pergunta que parece simples, mas que na verdade revela muita coisa. Por que será que quase sempre o conhecimento que está nos livros, o teórico, parece valer mais do que a habilidade prática? Sabe, aquela de botar a mão na massa e construir algo. E a resposta para isso, olha só, não está em nenhum livro de pedagogia moderno. Para achar a raiz dessa ideia, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Mas uma viagem longa, viu? Mais de 2.000 anos para trás, para conhecer o arquiteto original de todo esse sistema. E o nome desse arquiteto? Platão. A filosofia dele não foi pouca coisa, não. Ela não só moldou o jeito que o Ocidente pensa, como criou um verdadeiro projeto, uma planta baixa para a sociedade e, claro, para a educação. E o mais impressionante é que as fundações desse projeto, elas estão de pé até hoje. A base de tudo está aqui, ó, na ideia de que existem dois mundos. Pensa assim, para Platão, tem o nosso mundo físico, que a gente vê e toca, cheio de coisa imperfeita, que muda o tempo todo. E aí, num plano superior, existe o tal mundo das formas, uma realidade perfeita, eterna, onde tudo é como deveria ser. E o único jeito de chegar lá é com a mente, com a razão pura. E aí que a coisa fica interessante. Essa divisão não é só uma ideia filosófica. Ela cria uma hierarquia, uma escadinha de valor. O conhecimento que vem da mente, da razão, esse é o conhecimento de verdade. Agora, o conhecimento que vem da prática, do trabalho manual, de usar as mãos e os sentidos, esse é rebaixado à mera opinião. Olha, o impacto disso foi tão, mas tão grande, que um filósofo mais moderno, o Whitehead, disse uma frase que é perfeita, que toda a filosofia que veio depois é, no fundo, uma série de notas de rodapé a Platão. É como se ele tivesse escrito o livro principal e todo mundo depois só fizesse comentários. Isso mostra o quanto essa forma de pensar virou o nosso padrão, né? Mas, claro, a história não para, né? E esse projeto do Platão, que era bem aristocrático, começou a ser tucado. Novas ideias, novas forças começaram a aparecer e a balançar as estruturas. A planta baixa dele não ia passar ilesa pelos séculos que viriam. Primeiro veio o cristianismo com uma ideia que, para a época, era revolucionária: a de que todas as almas são iguais. E mais, o mundo material não era só uma sombra, era a criação de Deus, então merecia ser estudado. Anos depois, bum, a Renascença e a Revolução Científica chegam e viram a mesa de vez. E aqui tem um personagem-chave, Francis Bacon. O que ele fez foi uma revolução. Ele disse: espera aí, o conhecimento de verdade não vem só de ficar pensando, não. Vem de testar, de experimentar. Ele basicamente pegou o jeito de trabalhar do artesão e elevou a categoria de ciência. Ele juntou de vez o pensar e o fazer que Platão tinha separado. E essa briga de ideias toda nos traz para hoje, para o grande paradoxo que a gente vive na escola. Porque, pensa bem, a gente herdou um sistema com um projeto de milênios atrás, mas o nosso mundo de hoje foi moldado por ideias que são o completo oposto. O resultado é essa tensão que a gente sente na pele dentro das escolas. É um cabo de guerra constante. De um lado, puxa o mundo moderno, científico, que valoriza a experiência. Do outro, puxa com força a velha estrutura de Platão, que insiste em separar o trabalho da mente do trabalho das mãos. É uma briga de gigantes filosóficos acontecendo todo dia na sala de aula. E nessa briga, quem geralmente leva melhor? Pois é a velha desconfiança platônica com o aprendizado técnico. E é por isso que até hoje a gente vê essa hierarquia, né? Escola boa é a que prepara para a universidade. Matéria importante é a teórica. O pensamento abstrato continua lá no topo do pódio. E as habilidades práticas, bom, ficam lá embaixo. Mas aí, no meio desse conflito, no século XX, surge um outro filósofo importantíssimo, o americano John Dewey. E ele chega com uma proposta, assim, bem ambiciosa, criar uma nova filosofia para acabar com essa briga, para finalmente juntar os pedaços que Platão tinha separado lá atrás. A grande virada de chave do Dewey foi olhar para a palavra experiência de um jeito novo. Para ele, experiência não é só ver as coisas acontecerem, não. É um processo ativo. É uma interação, sabe? Uma via de mão dupla. A gente faz alguma coisa no mundo e sente o resultado. É nesse fazer e sofrer as consequências que o verdadeiro aprendizado acontece. E a partir daí, ele desenvolveu o que chamou de método da inteligência,
que no fundo é um método científico que a gente conhece, mas aplicado para a vida toda. É um ciclo bem simples. Você interage com o mundo, encontra um problema real, pensa numa solução, testa essa ideia e pronto, você criou um conhecimento novo e verificado. Aquela separação entre pensar e fazer, ela simplesmente some. E o ponto central é que isso vai muito além da sala de aula. A filosofia do Dewey não é só sobre um novo jeito de ensinar, é sobre democracia, porque ela cria as bases para uma educação que dá poder para todo mundo, um poder de resolver problemas de verdade, de transformar o conhecimento numa ferramenta para agir no mundo de forma inteligente. Bom, ouvindo tudo isso, a proposta do Dewey parece a solução perfeita, certo? O fim de todos os nossos dilemas. Aí fica a grande pergunta. A visão dele ganhou o jogo? A gente conseguiu finalmente aposentar o projeto de Platão? Então, a resposta, pelo menos segundo Anísio Teixeira, que é o autor que inspira toda essa nossa análise, é um pouco frustrante. Já lá em 1959, ele escreveu que John Dewey continuava sendo só um simples precursor. Uma ideia genial, uma promessa que, na prática, nunca saiu do papel de verdade, de um jeito profundo no sistema. E hoje em dia, bom, a situação não parece ter mudado tanto assim. O projeto de Platão é teimoso, ele é resiliente. E essas ideias antigas de separar teoria e prática, o intelectual e o técnico, estão voltando com tudo, ameaçando engolir a visão integrada que o Dewey propôs há mais de 100 anos. Tudo isso nos deixa com uma reflexão final que é meio inevitável. A gente continua tocando as nossas escolas com base numa planta baixa filosófica de 2.400 anos de idade. Um projeto feito por uma sociedade que, convenhamos, não existe mais. A pergunta que fica no ar é: será que já não passou da hora da gente sentar e desenhar um novo projeto? Um que faça sentido para o futuro?